Quando nós olhamos o cenário atual, é só uma introdução, quero pontuar alguma coisa aqui com você e depois a gente entra no texto. Mas quando a gente olha o cenário atual, os dias de hoje, irmãos, que dia é hoje? 6 de março. Dia 6 de março. Eu sei que domingo a gente desliga, né, os aplicativos e perde a noção. Vai lembrar só segunda-feira agora. Mas hoje é dia 6 de março de 2022. É o PED? Esse baleiês aí? É. Eu falo, tem que ter uma baleia aqui cantando com a gente. Que bênção, bênção, gente. Toda a natureza adora o Senhor. (6 de março de 2022), estamos já em 2022. Já entramos em março. Daqui a pouco, o primeiro trimestre do ano já foi, já passou, né? Tá passando rápido os dias. Mas vamos pontuar não só no calendário, onde nós estamos na linha do tempo, mas na história onde nós estamos na linha do tempo, da história. Você não pode perder isso de vista. Você não pode se distrair disso, porque você faz parte da história. Você está dentro da história, está escrevendo a história. Sabe, e onde nós estamos? Mas qual o cenário agora da história? Do Evangelho, do mundo e de Deus. Nesse exato momento, na timeline da história, nesse cenário que nós estamos, tem duas características. Timóteo vai falar que nesses dias, quando chegasse esse tempo, quando chegasse a hora dessa timeline, haveria um cenário de apostasia, pessoas abrindo mão da sua fé, pessoas falando assim, cara, eu não gosto, eu tenho comichão nos ouvidos, eu não gosto de ouvir esses negócios aí, eu quero ter a minha própria doutrina, eu quero ter o meu jeito de viver, eu quero ter o meu jeito de pregar, eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Esse mestre aí para mim não é legal, eu quero levantar um outro mestre para falar coisas que eu gosto de ouvir, não coisas que eu preciso ouvir. A história diz que nesses dias... por favor, troca esse negócio aí, cara, eu não vou conseguir falar com esse negócio aí, está me atrapalhando demais. Se você colocar o 212 da harpa, vai ficar mais legal. Obrigado, querido, vai assim mesmo. Daqui a pouco o pastor Resto vem aqui, aí quebra tudo. Amém? Vocês estão aí? Então vem comigo aqui, agora estou mais concentrado, vem comigo. Não, pode ficar lá, pô, descansa um pouquinho. Amém. Como é bom um coração generoso, amém? Glória, salva de uma palma, pastor Resto. Glória a Deus, gente, que bom. Ó, agora vai, agora. Nossa, cara, 6 de março de 2022. Você precisa saber onde você está na timeline, cara, porque você faz parte da história. E aí, em Timóteo, na carta para Timóteo, o apóstolo vai dizer, profeticamente, quando chegasse esse tempo, haveria um tipo de gente, haveria um cenário. Esse cenário seria marcado por pessoas que querem ouvir coisas que elas só querem ouvir, não que elas precisam ouvir. Elas vão acreditar em contos da carochinha, elas vão acreditar em fábulas. Sabe o que é fábula? Uma história inventada com um final feliz. Elas vão preferir acreditar em fábulas. Elas vão preferir acreditar em sonhos, em sofismas. Elas não vão dar ouvidos à sã doutrina da palavra de Deus, elas vão preferir isso. Não, cara, me conta outra coisa. Gente, são os dias de hoje. Eu conheci um rapaz que, parece brincadeira, mas na igreja que ele estava, eu nem sei se ele está ainda lá, mas enfim, na igreja que ele estava frequentando, sabe, todo culto, cara, antes de começar o culto, passava no telão o horóscopo. Sagitário.
Seu número hoje é 17. Vou ofertar R$17. Cara, parece brincadeira, não é? Não parece piada. Mas são os dias de hoje. Talvez a gente viva muito tempo na nossa bolhazinha aqui, nem sabe o que está acontecendo lá fora. Mas existe evangelho para todos os gostos hoje, cara. Para todos os gostos. Do jeito que você quiser. Outro dia o Instagram lá, um patrocinado lá, me sugeriu uma igreja em São Paulo, cara, de metaleiros. Pastor cabeludão e o louvor é... E os caras adorando a Deus com metal. Toda a igreja preta, todo mundo de preto. Corrente pendurada na igreja assim. Igreja de metaleiro. Tem a igreja do pagodeiro. Tem a igreja do cara que tem para todos os gostos. Eu não gostei dessa, tem para o seu gosto. Timóteo, chegará o dia vão abrir mão disso, Timóteo. Vão negociar a sua fé. Eles vão esfriar na fé. Mas também em Atos vai dizer que nessa timeline haverá um outro cenário. Obras maiores. Gente produzindo obras maiores que o próprio Cristo havia profetizado. Gente vivendo isso. E eu quero dar essa introdução para perguntar para você qual cenário você está vivendo. Aonde você está na timeline, a Bíblia não deu uma terceira via. A Bíblia não deu uma terceira opção. Ela disse que nesses dias, nos últimos dias, isso acontecerá. E a nossa oração é: Deus, como eu disse aqui, vendo aqueles irmãozinhos indo para a igreja, não importa se é com terno, sem terno, se é de sapato ou de tênis, de bermuda ou de calça, não importa se é de boné, sem boné, não importa que tipo de música nós cantamos, o ritmo, mas importa que é um coração sedento dizendo: Deus, eu preciso estar preparado para aquele dia do face a face. Eu não quero ser ficar de fora. Há uma oração que eu faço desde a minha adolescência. E na minha ignorância da época, ainda da falta de maturidade, mas eu comecei a perceber alguma coisa. E que eu comecei a orar a mesma oração. E a minha oração era: Deus, você está fazendo alguma coisa, não me deixa de fora. Não me deixa de fora do que você está fazendo. Você está produzindo alguma coisa na terra, o Senhor está mexendo alguma coisa, só não me deixa de fora dos seus planos. O Senhor com certeza tem um plano. O Senhor não perdeu o plano. O Senhor não frustrou o seu plano porque o Putin decidiu atacar a Ucrânia, tá? O Senhor não perdeu o seu plano, não perdeu a mão quando os homens poderosos desse mundo decidiram dar um reset na economia. Ele continua com o seu plano. O Senhor tem um plano. E a minha oração sempre foi: Deus, não me deixa de fora do seu plano. Quero te encorajar a fazer essa oração perigosa também. Ao invés de Deus, vem abençoar o que eu estou fazendo, é Deus, me coloca no que o Senhor está fazendo. A palavra vai comparar esses dias com uma parábola das 10 virgens. Todo mundo lembra? O problema nunca foi santidade, virgindade, porque todas eram virgens. O problema não era pecado, o problema não era lâmpada, todas tinham lâmpada, todas tinham a palavra de Deus, porque lâmpada é a palavra. Salmo vai dizer isso. O problema não era azeite. Todas tinham azeite. Azeite é revelação, todas tinham revelação. Não tinha nenhuma topeira lá no meio. Todas tinham revelação. O problema é que a lâmpada e o azeite é para suportar, é para resistir. Diga para a pessoa do seu lado: resistir. O problema é resistir. Todas tinham, mas 5 não resistiram. A noite fala da grande tribulação. Todas tinham, mas nem todas resistiram. E a palavra vai dizer: aquele que aguentar, aquele que permanecer até o fim, dar-te-é a coroa da vida.
Queridos, guarda isso em nome de Jesus. Adoração é uma resposta externa do que nós temos crido internamente. Adoração não é música. Portanto, o adorador não é aquele que produz música, mas o adorador fomos todos nós chamados para uma vida no lifestyle de adorador, no estilo de vida de um adorador. E quem é o adorador? É aquele que está externando o que tem crido internamente. É aquele que tem correspondido do lado de fora aquilo que está nutrindo do lado de dentro. É gente que está com os olhos fixos em Jesus. Porque o princípio de adoração é contemplação, é olhar. Os anjos estão correspondendo, dizendo santo. A adoração não é uma ação, é uma reação. Ninguém pode, portanto, produzir adoração. Eu só consigo adorar a partir daquilo que o Senhor me revela, e eu sou impactado a partir do que eu vejo no Senhor, e me dá uma reação, e aí produzo adoração. Nós podemos vir aqui e cantar 4 músicas na liturgia do culto sem produzir adoração, porque não temos ouvido nada do Senhor, não temos visto nada do Senhor, apenas decoramos uma melodia, uma letra e cantamos ela. Agora pode ser a mesma melodia, a mesma letra, a mesma música todo domingo, mas se a igreja está fazendo isso, porque durante a semana ela foi tocada, impactada, ela teve comunhão com o Senhor, recebeu uma palavra, e aquilo está reagindo, adoração. É nesse ambiente que o depósito de óleo, de azeite vem sobre nós. É nesse ambiente onde nós somos acesos. Timóteo, haverá um dia que as pessoas começarão a se apagar. Discípulos, chegará um dia que as estrelas cairão do firmamento. Aqueles que eram luminosos deixarão de dar luz. Mas chegará um dia, discípulos, que vocês vão começar a fazer obras maiores que as minhas. Ô Pedro, vou te falar uma coisa, te dar um spoiler, mas não é para você ficar se gambando não, hein? Não é para você ficar se achando não, cara. Mas todo sermão que eu faço, os fariseus ficam loucos. E o meu melhor sermão está reservado para o dia que eles vão me prender e me matar. Mas você, Pedro, quando você abrir a sua boca para pregar, cara, mais de 3.000 almas vão se render a Jesus. Eu nunca fiz isso, mas você vai fazer. Em Romanos, Paulo ele vai deixar claro na carta dele assim, uma urgência, um senso de urgência que a gente carrega. Um senso de urgência. E aqueles homens, eles viviam, a gente está no PG estudando o livro de Atos, né? E aqueles homens, a marca da igreja batizada no Espírito é essa. São homens que vivem como se o Senhor fosse voltar amanhã, como se o Senhor fosse voltar essa madrugada. Se você soubesse que o Senhor vai vir essa madrugada, o que você faria? Vou acabar de maratonar aquela temporada no Netflix para não ir embora sem saber o que acontece no final. Alguma coisa no meio do caminho foi diluindo, mas nesses últimos dias o Senhor vai levantando os remanescentes, gente cheia do Espírito, adoradores, gente conectada, porque são esses que vão subir, são esses que vão encontrar o Senhor nos ares para a grande boda, para a grande festa. São esses. Quem daqui são esses? Aleluia, cara. Alguma coisa no meio do caminho foi diluído. Sabe, eu fico pensando que nos antigos havia uma seriedade tal na pregação do Evangelho que alguma coisa se perdeu nesse meio do caminho. Por quê? A minha avó, conta a minha mãe, que a minha avó, quando ela teve um encontro com Jesus e se converteu, morando na fazenda, mas ouvindo o radinho de pilha dela, né? Esqueci do nome lá do homem lá do Brasil para Cristo. Davi Miranda? Não, como é que é?
sei lá. Bom, enfim, pelo rádio, ela teve um encontro e se converteu. E ela passou a frequentar uma igreja depois. Diz a minha mãe que a minha avó, quando tomava banho com uma toalha nas costas, cara. Porque se o Senhor voltasse aquela hora, ela não poderia estar sem roupas, cara. Eu não sei, mas alguma coisa diluiu no meio do caminho, porque parece que a gente tem um evangelho que é como se o Senhor fosse voltar daqui 100 anos. E eu não vou estar mais aqui já. Mas há um senso de urgência na carta de Paulo. Ele fala, cara, é com a gente esse negócio. É como se o Senhor fosse voltar daqui a pouco. E daqui a pouco eu tenho que prestar conta. Então, posto isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 13. Juízes capítulo 13 é a história de Sansão. Olha aí. História de Sansão, boa. Um bom dia para a história de Sansão. Verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Verso 16. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá, desculpa irmãos, vamos pular essa parte, vamos lá para o capítulo 16, vamos economizar. Vamos lá para o capítulo 16, verso 17. 16, 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Dalila, né? Coincidência ou não, você veio sentar bem na minha frente hoje, né? Tô brincando. É que eu vou ficar lembrando de você toda a pregação. Vou fazer todas as piadas que der. Falei que era Dalila, para você não cortar o cabelo. Contou o segredo: jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, lembra de Judas? Prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela clamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. A história de Sansão. Qual o contexto? O contexto aqui da história é pós-Josué. Você lembra? Moisés sai do Egito, lidera o povo na travessia do deserto. Quando chega a fase de entrar em Canaã, as batalhas de Canaã, Moisés vai morrer, Josué vai começar a liderar o povo. Eles vencem as batalhas, Jericó e por aí vai. Eles vencem, tomam a cidade de Canaã, estabelecem
o povo de Israel, ainda não nação de Israel. Israel ainda está começando a se formar. Então naquele tempo, isso é depois Josué vai morrer. Então nesse tempo começa a se levantar, Deus levanta juízes. Juízes eram homens inspirados por Deus que lideravam o povo. Quando tinha uma treta, o Tainã roubou a mexerica do meu quintal. Então levava para um juiz, esses juízes resolverem os problemas. E eram homens, mulheres inspirados por Deus. Exemplo, Gideão foi um juiz. Qual outro juiz? Quem lembra? Débora. Quem mais? E Sansão era um desses juízes. Por isso o livro de Juízes. Homens que Deus levantava e empoderava para liderar o povo de Israel. Depois, mais para frente, Israel vai pedir, clamar por um rei. E aí vai vir o primeiro rei. E aí Israel vai começar a ter outro tipo de andar, de outro tipo de comportamento. O que é importante a gente entender? Que juízes são sombras de Jesus Cristo. Como esses homens foram, assim como Gideão liderou o povo para libertar dos filisteus, daqueles inimigos que você já aprendeu, que simbolizam a carne e o pecado. É assim com esses juízes. Especificamente Sansão, também, não foge à regra, aponta para Jesus. É um anjo falando com os pais, é uma gravidez do Espírito, é uma consagração desde criança, assim como foi com Jesus. Um nome escolhido, um comportamento, um andar já pré-determinado. Só que Sansão também aponta para nós, porque nós também nascemos de um nascimento espiritual, nascemos do Espírito, através de uma proclamação. E também recebemos a partir do nosso novo nascimento uma consagração, um modo de andar. Então também aponta para nós. E quando a gente olha para a história, a gente aprende um pouco do nosso andar, da nossa consagração. O voto de Nazireu fala demais com a gente. Que era o de Sansão, que era o segredo de Sansão. Nada de uvas, nem derivados, nem bebida forte. Nada de raspar a cabeça, de cortar os cabelos. E não estar na presença de mortos. Era o voto de Nazireu. O voto de Nazireu está detalhado e mais explicado em outras partes da Bíblia. Mas eu estou resumindo para você. Não estar na presença de mortos e nem tocar em mortos. Uva, derivado da uva, bebida forte, aponta para a alegria, para o prazer terreno, que também não está disponível nem proposto para nós. Se abster de bebida forte fala de sobriedade, de foco. O que vai nos embriagar são os prazeres dessa terra, são os cuidados dessa terra. É isso que vai te embriagar, é isso que vai fazer você perder o foco. Por isso um adorador, por isso alguém que está cheio do azeite, do óleo, é alguém que está se alimentando, é alguém que tem no Senhor as suas fontes. Eu trabalho, eu como, bebo, faço qualquer outra coisa, mas tudo que faço para a glória de Deus. Não perco o foco, não perco o Senhor de vista. Não é assim, igreja? Amém? Não raspar a cabeça, não rapar o cabelo, não cortar o cabelo. Fala de testemunho. Sabe o que é testemunho? É a parte visível do invisível. Aquilo que está acontecendo dentro de você se torna visível. É o testemunho, é o externo. Pastor, aqui dentro você não sabe. Tá um brinco, tá uma bênção. Amém, cara? Deixa eu ver seu fruto. Toda árvore no Senhor produz fruto, que é a parte visível, que é a parte palpável. Os cabelos apontavam para isso. Os cabelos também apontavam para a coroa.
olha que power. Pega essa, igreja. Olha que power. Os cabelos também apontavam para a coroa. E diz que um voto de Nazireu, ao final do voto de Nazireu, de um menino, de um homem, de alguém que fez esse voto, ao final desse voto, que talvez não poderia, não necessariamente a vida inteira, durante um período, mas ao final do voto, o cabelo seria raspado e queimado em oferta na porta do tabernáculo. E quando você vai para o Apocalipse, você vê 24 anciãos tirando suas coroas e dizendo: acabou, agora está consumado, agora é perpétuo, agora o Senhor é tudo em todos. E não estar na presença de mortos, que aponta para o pecado, né? O sangue fora do corpo aponta para a morte, exceto o de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus é carmesim, é vermelho vivo até hoje. O sangue, quando você tira do corpo, ele tem um vermelho vivo, né? Um bem vermelho, mas conforme ele vai coagulando, ele vai ficando quase um marrom, que é um sangue pisado, o sangue morto. Mas o sangue de Jesus é carmesim, porque ele é vivo. Quer dizer que quando Jesus começou a derramar sangue na cruz, abriu-se um portal de eternidade naqueles dias, uma janela no espaço-tempo de eternidade. Por isso que até hoje, 2022 anos depois, nós podemos voltar naquele dia, podemos voltar no Gólgota e nos banhar naquele sangue, sermos purificados daquele sacrifício. Amém? Qual é a consequência desse voto? Força sobrenatural. Sansão tinha uma força sobre-humana. Sansão era forte demais. Para quê? Para vencer os inimigos. Você viu, você leu comigo o anjo falando com os pais: eu vou levantar o menino vai nascer, ele vai ser tão forte que ele vai subjugar os filisteus. A força sobrenatural do Senhor sobre nós é para vencer os inimigos. Quem são os nossos inimigos? A carne, o pecado, a morte. Amém, igreja? A força sobrenatural do Senhor que vem sobre você, sobre nós, não é para te deixar mais feliz, não é para que você tenha mais prazeres na vida, mas é para que você vença o inimigo, para que você subjugue a sua carne. Irmãos, Sansão conseguia vencer os filisteus na força natural? Não. Você também não consegue vencer a sua carne na força natural. Você precisa do poder do Espírito Santo para subjugar a sua carne. Amém? Uau, eu vou buscar o Senhor. Eu vou fazer um voto nesses dias. Cara, quando verem eu curando as pessoas no culto, liberando palavras de conhecimento, palavras proféticas para as pessoas, e me movendo no sobrenatural, amém. Cara, o poder sobrenatural não é para aliviar e massagear o seu ego, mas é para vencer o inimigo. Sabe quando que Sansão cai? Quando ele perde o foco, quando ele perde o porquê das coisas. Mas enquanto Sansão está se movendo no porquê das coisas, ele se move de forma sobrenatural. Sabe quando nós perdemos a força e paramos de nos mover na força sobrenatural? Quando nós perdemos o verdadeiro foco. Por isso, embora nós estamos lendo a passagem de Sansão, meu objetivo e eu me intento aqui essa noite é para que o Senhor derrame muito refrigério sobre nós aqui. Guarda isso, e a gente vai chegar no final. Estou construindo algo com você aqui bem rapidamente. Quer dizer que enquanto Sansão andava no voto, enquanto ele tinha o Senhor e o seu favor, ele andava de força sobrenatural, de forma sobrenatural. Irmãos, deixa eu frisar com você aqui uma coisa. Obediência. Fala comigo, obediência. Obediência. O segredo era a obediência.
O segredo não era o cabelo, era a obediência. Queridos, a palavra-chave da Bíblia é ouvir. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja viva. Ouve, meu filho, minha filha. O segredo está em ouvir, igreja. Deus, por que é que eu estou passando por isso? Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou resistir? Eu preciso resistir até o final. Irmãos, atenção, olha só, presta atenção, cara. O apóstolo Paulo vai dizer: terminei a carreira. Esses dias eu um pouquinho à distância, mas enfim, participando de alguma maneira indireta, mas um grande homem de Deus que nós conhecemos, um homem, enfim, faleceu, e os seus filhos, a sua família, a sua igreja dizendo: foi um homem que completou a sua carreira. Há uma carreira para percorrer, mas para terminar, para ir até o fim, queridos. Sabe, nós nos empolgamos com o meio é difícil, perdemos tempo, mas não perca o fim de vista. Nem tudo no meio vai ser do jeito que você quer, que você planejou, que é o ideal. Haverão pancadas. Gente, Mateus capítulo 24 é o cenário do fim. Odiarão vocês de todas as nações. Haverá um evento global, uma globalização no mundo, uma unidade hoje é nação contra nação, mas chegará um tempo que haverá uma unidade de nações só para ir contra vocês. Mas a pancada do dia de hoje não se compara com a glória do amanhã. E algo que me incomoda, que me motiva a orar, quando o Senhor fala isso comigo, quando o Senhor me ensina dessas coisas, quando eu entro no quarto, o Senhor ministra isso comigo, isso gera em mim uma reação. É isso que me faz adorá-lo, não cantar uma música, mas correspondê-lo. Quando isso acontece, eu falo: uau, Deus, eu preciso terminar essa carreira. Deus, eu estou sem forças, estou cansado, mas me permita terminar a carreira. Me permita chegar até o fim, o grande e glorioso dia. E qual o segredo para isso acontecer? Obediência, ouvir. Mas olha só, deixa eu te ensinar. Não é ouvir do tímpano, de audição. É ouvir de obedecer. Sabe quando o seu filho vai e se arrebenta e você fala: tá vendo? Você não me ouviu? Ou seja, não é que o seu filho é surdo, você não me obedeceu. Quando o salmista diz: ouve, ó Senhor, o meu clamor, não é que o Senhor é surdo, é tipo: Senhor, se mova, faz alguma coisa, corresponda. Então o segredo de obediência, de ouvir, não é só a audição, ouvir palavras. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu fico ouvindo no YouTube lá, semana inteira, pregação. Ouvir, a fé vem por corresponder à palavra do Senhor. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem reação é morta. A força de Sansão, o mover sobrenatural de Sansão estava em ouvir e corresponder ao Senhor, cara. Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Hoje a palavra do Senhor talvez venha com refrigério sobre você, porque talvez você já andou no sobrenatural e por algum motivo, cara, você está desanimado, você está quase parando, mas eu sinto um refrigério do Senhor sobre nós, um renovo, uma paz do Senhor sobre nós. Sabe, quando nós colocamos os ouvidos no Senhor, os olhos no Senhor, começamos a corresponder isso. Há um segredo tão poderoso, igreja.
há um segredo tão poderoso. Aqui que está o segredo. Por quê? Porque tudo que eu citei nada mais é o princípio de adoração. E quando tem adoração, Daniel, Ezequiel, João, eu vi o trono do Senhor, e debaixo do trono, como pedras afogueadas, bolas de fogo que se moviam. Conforme as pedras afogueadas se moviam, o trono do Senhor se movia. E Apocalipse vai dizer o que são as pedras afogueadas, senão as orações e a adoração dos santos. Onde tem adoração, tem trono se mexendo, cara. Onde tem adoração, onde tem pessoas desse jeito, alguma coisa está se mexendo, está acontecendo, transformações, curas, libertações, o céu está se mexendo na terra. Como é importante isso. Por isso que Sansão, vinha um exército, 1000 homens contra ele. Ele pegava, o que tem aqui? Uma queixada de jumento, matava todo mundo. Por isso que Sansão, se levantava um leão contra ele, ele rasgava o leão no meio, diz a história. Porque não importa o que aconteça, não importa o tamanho da treta, quando nós nos movemos na força sobrenatural, é como sulfite, é como papel, é irresistível ao poder de Deus. Amém, igreja? Cara, estou tomando uma surra nesses dias, estou apanhando. Hoje a palavra do Senhor vem nos dizer de um novo nascimento, que aponta para um estilo de vida que se move no poder de Deus. Então, igreja, o evangelho não é um tirozinho de 100 metros, é uma maratona. O que eu quero dizer com isso? Não crie músculos. Músculos é aparência, é o que é aparente. Crie resistência. Aqueles homens na Olimpíada que correm o tiro de 100 metros rasos são musculosos, aquela coxa desse tamanho, porque ele tem que ter explosão muscular. Como é que são aqueles somalianos que ganham a São Silvestre, que correm as maratonas? São musculosos? Não, mas eles são resistentes. No reino de Deus você não precisa de aparência, você precisa de resistência do lado de dentro. O reino de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O reino de Deus é aquilo que está acontecendo dentro de você, que vai vencer as batalhas fora de você. Amém? Mas aí, cuidado, porque as Dalilas existem até hoje. Dalila aponta para as paixões naturais, para os cuidados deste mundo, a gente já falou. E aqui eu deixo um cuidado para nós, igreja, porque ninguém sobe de repente. Moisés levava 1 mês para subir o monte e ouvir do Senhor. Ninguém sobe de repente, é uma jornada, é uma busca. Só que também ninguém cai de repente, é um processo de queda. É um processo, é dia a dia caindo. Leva um tempão para um de repente. Alguém vai dizer assim: nossa, mas estava tudo bem aqui na igreja e de repente essa pessoa caiu. Nossa, mas ela estava no nosso meio, ela orava, ela buscava, ela era incrível e de repente ninguém cai de repente, igreja. O Senhor é bondoso e misericordioso e Ele é longânimo. Portanto, veja que os meus resultados não podem me iludir. Não é porque eu orei e alguém foi curado que eu estou bem. Não é porque o nosso culto, nós cantamos, nós pregamos, nós aqui cultuamos, o culto foi incrível. Cara, eu preguei hoje no culto e foi uma bênção, hein, cara? Tá tudo bem comigo. O que vai medir a tua saúde é o teu relacionamento com o Senhor.
Talvez as coisas ainda estão funcionando, mas o quarto já ficou sozinho. O quarto ficou vazio. Faz tempo que as paredes lá do seu quartinho de oração não ouve uma canção desafinada, uma canção espontânea que só você sabe cantar. Faz tempo que o tapete do seu quartinho de oração está seco. E as coisas do lado de fora ainda estão funcionando. Mas cuidado, ninguém cai de repente. A palavra de Deus diz que quando Dalila corta, o rapaz vem e corta as tranças, que Sansão acorda, a unção tinha ido embora, ele nem tinha percebido. O Senhor já tinha se afastado e a gente nem percebeu ainda. A presença nem está rolando, o favor do Senhor, o sobrenatural nem está acontecendo mais e a gente nem percebeu. Que o Senhor nos livre de chegar nesse ponto, amém? Mas antes que Ele nos exorte, nos chame, antes eu quero ler Jeremias todos os dias. Israel, com amor eterno tenho te amado e com bondade tenho te atraído, Israel. Qual é a consequência quando a gente chega nesse ponto? Olhos furados. Olhos falam de visão espiritual, de destino, de propósito. Já perdemos tudo isso. A palavra de Deus vai dizer que os olhos são as cadeias do corpo, as candeias do corpo, né? A luz é vida, os olhos. Já estamos vivendo biologicamente, né? Mas espiritualmente estamos separados, estamos cegos, estamos andando em círculo como Sansão no moinho. Estamos em movimento, né, David? Mas em círculo, né? Eu sei que vocês vão concordar comigo, igreja. Nós não queremos andar em círculo, amém? Nesse lugar. É para o alto e avante, amém? Ao infinito e além? Amém? Amém mesmo? É isso que você deseja? É isso que você quer para a tua vida? Feche seus olhos carnais. Abre os teus espirituais agora nessa hora. Talvez tantas circunstâncias tentaram furar os seus olhos, furar a sua visão, furar a visão dessa igreja aqui, desse corpo aqui, tirar o propósito, desafiar, afrontar. Mas nessa hora começa a pedir: Deus, abre os meus olhos. Aí do seu jeitinho, poucos segundos, começa a dizer: Deus, abre os meus olhos. Deus, abre os meus olhos, renova a minha visão, renova a minha visão, Senhor, renova a minha visão, Senhor. Deus, eu oro por olhos abertos nessa casa aqui, Jesus. Senhor, os irmãos que não puderam vir hoje por causa das fortes chuvas, que estão em casa, que eles sejam tocados igualmente. Senhor, abre os nossos olhos, nos dá visão, nos dá discernimento, discernir o mundo espiritual. Nós precisamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sansão, ele faz uma oração no moinho. O que Sansão pede ao Senhor? Identidade. Renova, Pai. Renova uma aliança eterna, Senhor. Pisei na bola, mas renova. Diz a palavra que o cabelo começa a crescer de volta na cabeça de Sansão. Os filisteus estão festejando, estão se alegrando, estão tirando sarro de Sansão e nem percebe que a trança está crescendo de novo. Sansão
O que ele faz? Ele renuncia, ele abre mão da vida. Ele diz: Deus, permita que na minha morte mais filisteus morram do que na minha vida. Você conhece a história? Sansão, ele volta a ter força. Ele pede para o cara: me coloca nos 2 pilares principais aqui, e ele derruba toda a casa. Renúncia. Quando nós morremos para o nosso eu, uau, cara, isso vai nos devolvendo para um lugar de adoração. Talvez você está ouvindo a palavra aqui, e isso vai requerer de você uma reação. Cara, se você reagir a essa palavra, se você reagir ao que o Senhor está ministrando, cara, se você começar a liberar coisas suas para ter as dele, cara, isso começa a produzir uma fragrância, isso começa a produzir um cheiro, isso começa a subir para o Senhor como um incenso suave às suas narinas, isso começa a ficar agradável, isso começa a gerar algumas bolas de fogo no céu, isso começa, Senhor, cara, isso começa a mover alguma coisa. Quero chamar meus amigos aqui, músicos aqui, para a gente terminar. E na sua morte, cara, mais inimigo vai morrer do que na sua vida inteira. Você pode ficar de pé no seu lugar? Não sei você, queridão, mas o Senhor não está procurando os mais bons. O Senhor não está procurando os mais melhores, Paulo. O Senhor não está procurando os mais perfeitos. Ele está procurando o que, igreja? O Pai procura por, com voz de profeta, o Pai procura por, não, isso aí é voz de marreco. Voz de profeta, o Pai procura por, o Pai está procurando adoração, igreja. Está procurando quem? E Paulo vai dizer: eu quero ser achado do Senhor. Ele está procurando um tipo de gente, eu quero ser achado dele. Em nome de Jesus, nós queremos começar aqui a construir uma cultura de adoração nessa casa. Essa casa aqui, cara, não vai cantar senão de outra coisa, daquilo que tem comido com os ouvidos, aquilo que o Senhor tem falado com a gente, nós vamos cantar. Nós não vamos vir aqui domingo que vem esperar ver o que a Júlia separou para a gente cantar junto. Nós vamos receber uma palavra do Senhor a semana inteira, e quando nós chegarmos aqui, nós vamos só corresponder ao que o Senhor está falando. Sabe, amanhã você vai acordar, e no meio da sua irritação o Senhor vai vir com uma voz branda e vai dizer: cara, você precisa ser mais dócil, você precisa ser mais manso e humilde. E aquilo vai pegar você por dentro, e você vai corresponder do lado de fora. Isso é adoração. E o Pai está procurando gente que tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso quer dizer que nem todos têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Mas eu quero ser esse aí, cara. Eu quero ser esse daí. Você quer ser esse daí? Amém? Amém? Amém?